Hoje ou morres tu, ou morro eu. Dá-me a tua morada agora mesmo, que estou a ir para aí. Do outro lado do telemóvel, a voz da minha sogra, cheia de uma fúria descontrolada, retumbava nos meus ouvidos. Tinha perdido completamente a razão por uma simples frase, que não pensava aparecer pelo Natal e que também não iria à missa de aniversário da morte do avô dele. Perante os seus gritos histéricos, tive de fazer um esforço sobre-humano para não me rir. É que hoje, por fim, depois de uma vida inteira a tratar-me como uma rata, a minha sogra ia dançar ao som que eu tocasse. Fingindo uma voz trêmula, recitei-lhe lentamente uma morada, mas não era a minha. Era a morada do apartamento onde o meu marido, o Nuno, não só tinha montado uma segunda vida com a sua amante, como também a tinha engravidado. Quem abriu a porta não fui eu, a sua nora, mas sim uma mulher desconhecida com uma barriga enorme, e atrás dela, o filho em camisola interior, no meio daquela impactante confrontação a três. Que tipo de gritos e lamentos ressoariam naquela casa? Antes de começar, se gostas da história, clica no botão de gosto. Desejo que os vossos dias sejam cheios de bênçãos. O que é exatamente o casamento? Creio que passei os últimos 7 anos da minha vida a tentar desesperadamente encontrar uma resposta. Casei-me por amor, mas com o tempo percebi que a vida matrimonial parecia consistir mais em aguentar por lealdade e pela responsabilidade de criar os filhos do que pelo próprio amor. Sou uma mãe trabalhadora, uma mulher comum, com uma boa carreira profissional e 2 filhos que crio de forma exemplar. Embora entre o meu marido e eu já não existisse um amor ardente, acreditava firmemente que éramos como companheiros de batalha. Lutando juntos contra as adversidades do mundo, considerávamos-nos parceiros que, como um casal com 2 salários, entendíamos as dificuldades um do outro e protegíamos o nosso lar. No entanto, quando o nosso casamento, que ainda não chegava a uma década, completou 6 anos, a minha fé começou a estilhaçar-se pouco a pouco. Tudo começou com as supostas horas extraordinárias e os jantares de empresa do Nuno. Com a desculpa de que tinha mais trabalho, os seus regressos à casa tornaram-se cada vez mais tardios, a ponto de começar a sacrificar até os fins de semana para sair. No início, tentei compreendê-lo, pensando que precisava de uma válvula de escape para o estresse do trabalho, sentindo pena dele, que se matava lá fora pela família. Esforcei-me por cuidar dele, preparando-lhe pratos especiais e vitaminas, mas as suas saídas não eram uma simples forma de libertar o estresse. Um dia, anunciou que se tinha inscrito na equipa de futebol de veteranos da empresa e começou a levantar-se ao amanhecer todos os fins de semana para se preparar. Não podia opor-me a que ele cuidasse da sua saúde, e pensei que um pouco de exercício lhe daria mais vitalidade, por isso dei-lhe a minha bênção. Jamais imaginei que esse seria o começo de todos os nossos problemas. Normalmente, quando alguém joga uma partida de futebol de veteranos, sai cedo, joga um bocado e volta para casa para descansar por volta da hora de almoço, certo? Mas o Nuno saía ao amanhecer e não regressava até o sol se ter posto por completo, dia após dia. Se lhe perguntava por que passava o dia todo a jogar futebol, a sua desculpa era que ficava a almoçar com os colegas. Depois iam beber um copo e a seguir jogar uma partida de cartas. Embora eu, esgotada pela criação dos filhos a solo, lhe suplicasse que, pelo menos aos fins de semana, brincasse um pouco com as crianças, ele fazia ouvidos de mercador, pior, zangava-se, tratando-me como uma mulher de mente fechada, e argumentando que manter os contactos sociais era crucial para a sua vida profissional. Devia ter me apercebido nessa altura de que o equilíbrio do nosso casamento já se estava a quebrar. Devia ter suspeitado que não era simplesmente um gosto pelo desporto, mas um desejo de fugir de casa. Mas fui tão estúpida que confiei nele. Era uma manhã de sábado soalheira. Os miúdos passarão a semana inteira a pedir para ir ao parque de diversões com o pai. Tentei segurar o Nuno antes que ele se fosse embora, usando as crianças como desculpa. Ele estava em frente ao espelho, absorto a arranjar o seu fato de treino. Deixei o pequeno almoço dos miúdos a meio e aproximei-me para lhe falar com cautela. Querido, os miúdos estão loucos para ir ao parque de diversões. Não podias voltar um pouco mais cedo hoje? Chega! Antes que eu pudesse terminar, ele franziu o sobrolho e, sem desviar o olhar do seu reflexo, disparou. É que não suportas ver-me a descansar um pouco ao fim de semana, depois de toda a semana a aturar o escritório. Além disso,
Depois do jogo, temos um almoço. Não posso voltar cedo. Senti uma pontada de desilusão. Mas com os miúdos à frente contive-me e voltei a tentar com boas palavras. Ninguém te disse para não ires. Só te peço que voltes para o almoço, porque os miúdos querem brincar contigo. Na semana passada também não estiveste cá o dia todo. Enquanto se enchia de um perfume forte, lançou-me um olhar desafiador. Naquele instante, pareceu-me estranhamente chocante que alguém que ia fazer desporto se perfumasse daquela maneira. A sério, é que não me deixas respirar. Não estou em festa. Estou a fazer vida social e a criar contactos. Deixa de me dar sermões. O Nuno fechou a porta com estrondo e foi-se embora, deixando-me ali, de pé, a olhar para a porta fechada. Os miúdos, assustados ao ver o pai sair zangado, largaram as colheres e olhavam para mim de soslaio. Ao vê-los, senti uma opressão no peito, uma mistura de tristeza e frustração que me encheu os olhos de lágrimas. Eu não lhe pedia grandes coisas. Apenas uma palavra amável. Um momento em que olhasse os filhos nos olhos e lhes sorrisse. Só isso bastava-me. Mas ele tratava-nos como um incômodo e preferia passar o tempo fora. Naquela noite, o Nuno só voltou quase à meia-noite. Embora supostamente viesse de fazer desporto, a sua cara estava fresca, e a sua roupa cheirava a uma estranha mistura de amaciador e um perfume desconhecido. Para cúmulo, trauteava uma canção, de muito bom humor. Quando o olhei do sofá onde via televisão, ele sobressaltou-se e pigarreou. Ah, não te tinhas deitado. Pensei que estivesses cansada. Evitando o meu olhar, tentou escapulir-se para o quarto. Perguntei-lhe, enquanto ele me dava as costas. Dizes que vens de fazer desporto, mas não cheiras a suor. Foste à sauna? Ele parou à porta do quarto e, com um gesto exagerado, encolheu os ombros. Claro, fomos os colegas todos suar um bocado. Fiquei tão bem. Estou esgotado. Vou dormir. Fugiu para o quarto e fechou a porta. Naquele preciso instante, senti como se um alarme se acendesse na minha cabeça. Dizem que a intuição feminina é temível, e a mim chegou-me o meu momento. Pensando bem, havia mais do que um pormenor estranho. O dinheiro que me pedia para a cota da equipa de futebol aumentava progressivamente e muitas vezes pedia-me roupa nova. Na altura, pensei que era para ter mudas limpas e comprava-lhe sem hesitar. Mas agora percebo o quão ingênua fui. Depois de o Nuno adormecer, entrei sorrateiramente no quarto. Ao vê-lo na cama, a ressonar, senti uma estranha sensação de alienação. Era este o homem trabalhador e familiar que eu conhecia? Ao apanhar a roupa que ele tinha tirado, ouvi um ruído no bolso das suas calças. Meti a mão e tirei um recibo amachucado. Era de uma loja de conveniência de uma estação de serviço. Ao ler os artigos, não podia acreditar no que os meus olhos viam. 2 batidos de chocolate e umas meias de senhora. Senti como se me tivessem dado uma pancada na cabeça. O Nuno odiava doces. Jamais provava um batido de chocolate. E além disso, que motivo poderia ter para comprar umas meias de senhora a alguém que supostamente ia jogar futebol? As minhas mãos tremiam e o meu coração batia a ponto de explodir. Tentei convencer-me de que era um mal-entendido, que talvez alguém lhe tivesse pedido o favor, mas o mau pressentimento não se desvanecia. Olhando para o rosto adormecido do meu marido, perguntei-lhe num sussurro: "Mas que raio andas tu a fazer?" Era uma pergunta sem resposta, mas no meu coração a semente da suspeita começara a germinar. Não sei o quanto as minhas mãos tremiam. A expressão "cria corvos e eles te comerão", os olhos parecia feita para mim. Voltei a meter o recibo no bolso e saí para a sala. Sentei-me no sofá, às escuras, em estado de choque. Agora que enfrentava uma realidade que só via nas telenovelas, nem sequer conseguia chorar. Fosse pela raiva, pela desolação ou pela incredulidade perante a situação, só sentia uma opressão no peito. Era isto o casamento? Prometer confiança, apoio e uma vida juntos para depois, tão facilmente, olhar para o outro lado? Naquela noite não preguei olho. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Não ficaria de braços cruzados como uma tonta. Jurei que descobriria a verdade com os meus próprios olhos. Se o Nuno me estava realmente a enganar, não o perdoaria. Jamais. Porque a minha vida era minha, e eu devia protegê-la. Ouvi o Nuno levantar-se e ir à casa de banho, como se nada tivesse acontecido. Comecei a preparar o pequeno almoço. Embora por dentro ardesse de raiva, por fora tinha de agir com total normalidade. O Nuno saiu com cara de sono.
Sentou-se à mesa e pediu-me um copo de água. Dei-lhe, observando a sua expressão. Era a mesma cara de sempre, descarada e tranquila. Ao vê-lo, senti náuseas, mas aguentei-me. Divertiste-te ontem no futebol? Por causa das meias, parece que na tua equipa também jogam mulheres. Perante o meu comentário lançado ao ar, o Nuno, que estava a beber água, engasgou-se e ficou vermelho como um tomate. Não me escapou como seus olhos, cheios de pânico, denunciavam o seu nervosismo. O que é que dizes? Como é que eu ia jogar futebol com mulheres? Não digas disparates. E dá-me o pequeno almoço. Tentou disfarçar, gritando. Mas eu já tinha a certeza de que ele mentia. Agora, ao recordar, dá-me vontade de rir. Pensar que ele acreditou que podia enganar-me com uma mentira tão desajeitada faz-me ver o quão patético ele era. Mas naquele momento, a traição pesava mais do que o riso. Estávamos juntos há quase 10 anos. Como podia ele enganar-me com tanto descaramento? Não conseguia entender. Dava-me arrepios pensar se realmente conhecia a pessoa com quem vivia. Servi-lhe o prato e disse-lhe friamente: come muito. Entre o trabalho e o futebol, deves precisar de muitas forças. Não respondeu. Apenas engoliu a comida. Vê-lo comer com o sobrolho franzido como se fosse engasgar fez-me revirar o estômago. A partir daquele dia, comecei a vigiá-lo. Observava cada um dos seus movimentos e esperava a oportunidade para descobrir o padrão do seu telemóvel. Embora me aterrorizasse abrir a caixa de Pandora, não podia continuar a fingir que não se passava nada. Estavam em jogo a minha vida e o futuro dos meus filhos. O Nuno continuou a sair aos fins de semana com a desculpa do futebol, e eu, cada vez mais, afiava as minhas facas em silêncio, jurando que, mais cedo ou mais tarde, o apanharia e que então não lhe o perdoaria. Ainda nem podia imaginar a origem da tempestade que se abatia sobre a nossa família, nem o que me esperava no final de tudo aquilo. Só me restava um resquício de esperança de que as suas estranhas saídas fossem um percalço passageiro, mas não demorei muito a perceber que a realidade é muito mais cruel do que qualquer telenovela. Desde o dia em que comecei a suspeitar do comportamento do Nuno, todos os meus sentidos estavam alerta, fixos nele. Como uma predadora a espreitar a sua presa, comecei a vigiar cada um dos seus movimentos. Um dia, ao descer ao carro dele para ir buscar uma coisa do meu filho, senti um arrepio ao abrir a porta do lugar do pendura. O assento, que normalmente estava na posição vertical, encontrava-se completamente reclinado. Além da nossa família, mais ninguém entrava no carro dele. Quem poderia tê-lo deixado assim? Uma ideia funesta atravessou minha mente, e embora as minhas mãos tremessem, tentei manter a calma, e verifiquei o histórico de pesquisa do GPS. O Nuno, que sempre tinha sido descuidado e desarrumado, tinha-o apagado por completo. Se supostamente ia para o campo de futebol todos os fins de semana, por que precisava de apagar o histórico? Mas isso não era tudo. Com a esperança de encontrar algo, liguei a câmara do tablier, apenas para descobrir que o cartão de memória não estava lá. Era como se ele se tivesse proposto a apagar meticulosamente qualquer rastro das suas andanças. O coração batia-me com força e a minha mente ficou em branco. Tive de reprimir o impulso de ir pedir-lhe explicações naquele mesmo instante. Sem provas, a única coisa que conseguiria era que ele me tratasse como uma esposa ciumenta e paranoica. Ao voltar para casa, continuei a observá-lo, e o seu comportamento era de bradar aos céus. O telemóvel, que antes deixava atirado em qualquer sítio, agora protegia-o como se fosse um tesouro, sem se separar dele nem por um segundo. Levava-o para a casa de banho, para o duche, e para dormir escondia-o debaixo da almofada ou pousava-o com o ecrã virado para baixo. Vê-lo manter aquela segurança de segredo de Estado parecia-me ridículo e cômico ao mesmo tempo. Se eu tentava aproximar-me para lhe perguntar alguma coisa, ele sobressaltava-se e desligava o ecrã instantaneamente. Era uma situação que me estava a deixar louca. E então chegou a oportunidade decisiva. Uma noite, o Nuno chegou a casa completamente bêbado de um jantar de empresa. Normalmente teria levado um bom raspanete, mas nesse dia senti que era o meu momento. Ele desabou no sofá da sala, inconsciente. Aproveitei o seu estado para usar a sua impressão digital e desbloquear o telemóvel. Foi o momento de abrir a caixa de Pandora. Com as mãos trêmulas, verifiquei o histórico de chamadas e as mensagens. Estava pejado de um nome: Senhor Carvalho. Para ser um superior do trabalho, a frequência dos contactos era excessiva.
Intrigada, abri a conversa e não podia acreditar no que via. O ecrã estava cheio de mensagens carinhosas que não se enquadravam de todo no tratamento a um chefe. Querido, o que aconteceu hoje foi incrível. Já estou com saudades tuas. Amo-te, meu amor. À medida que lia a conversa, sentia náuseas e o sangue fervia-me. A traição que sentia ao descobrir que ele tinha camuflado o nome da sua amante, como se fosse um colega de trabalho, é indescritível. Pelo tom e pelos emojis, parecia uma mulher bastante jovem. Achei irrisório que, tendo um caso com alguém muito mais nova, me tivesse andado a enganar com desculpas tão peregrinas. Todas as suas noites de horas extraordinárias e jantares de empresa tinham sido para se envolver com aquela mulher. Morria de vontade de o acordar e esbofeteá-lo, mas contive-me. Tirei fotografias de todos os ecrãs do seu telemóvel com o meu e voltei a deixar o telemóvel dele onde estava. Passei a noite em branco, a afiar a faca da minha vingança. Na manhã seguinte, o Nuno acordou como se nada fosse e pediu algo para a ressaca. Vê-lo queixar-se da dor de cabeça deu-me vontade de lhe esmagar o prato na cara, mas servi-lhe o pequeno almoço com total naturalidade e, como se nada fosse, perguntei-lhe: divertiste-te ontem à noite no jantar? Parece que estiveste até tarde com o Sr. Carvalho. Ao ouvir-me, ele sobressaltou-se, largou a colher e, com os olhos arregalados, respondeu: sim, bem, já sabes. O chefe esticou-se na conversa e fez-se tarde. Ai, que dor de cabeça! A sua capacidade de mentir com aquela naturalidade deu-me arrepios. Ri-me para os meus botões e dei-lhe a estocada final. E no fim de semana vais outra vez ao futebol. Esta semana podias brincar um bocadinho com os miúdos, não? Como se estivesse à espera. Levantou as mãos e ficou sério. Esta semana não posso faltar. Há um jogo importante. Sou o capitão. Tenho de ir. Sim ou sim. Já brinco com eles quando voltar. A sua mentira descarada deixou-me sem palavras, mas fingi aceitar e deixei-o ir. O fim de semana chegou, e o Nuno, a trautear uma canção, vestiu o seu equipamento de futebol e saiu pela porta. Assim que ele se foi, liguei a uma boa amiga, contei-lhe a situação e pedi-lhe ajuda. A minha amiga, ao ouvir-me, ficou furiosa e queria ir procurá-lo naquele mesmo momento, mas eu acalmei-a. Deixamos os miúdos com os meus pais, e no carro da minha amiga, para que o Nuno não reconhecesse o meu, começamos a segui-lo. Como eu esperava, o carro dele não se dirigiu ao campo de futebol, mas sim numa direção completamente oposta. Saiu do nosso bairro e embrenhou-se nas ruas de uma zona residencial desconhecida, até parar em frente a um prédio de apartamentos em Benfica. Pouco depois, uma mulher jovem e arranjada saiu do portal. O Nuno saiu do carro, correu na direção dela e abriu-lhe a porta como se ela fosse uma princesa. Vê-lo tratá-la com tanto mimo deu-me vontade de vomitar. Era ela a tal Sr. Carvalho do seu telemóvel. O Nuno, com um sorriso radiante, apertou-lhe o cinto de segurança, um gesto de amabilidade que, a mim, que tinha de lhe lembrar até para me trazer um copo de água, me parecia uma afronta. O carro do casal lançou-se à estrada, certamente para dar um passeio pelos arredores. A minha amiga e eu seguimos-los a uma distância prudente. Pararam num restaurante famoso e entraram de braço dado. Ver as suas costas partiu-me por dentro. Os meus filhos a esperar o fim de semana todo para brincar com o pai, e ele, entretanto, de risinhos e encontros com outra. Devia ter me apercebido nessa altura de que tinha cruzado um ponto sem retorno. Estava convencida de que isto não era um simples caso, mas uma vida dupla em toda a regra. A minha amiga queria entrar e arrastá-la pelos cabelos, mas eu abanei a cabeça. Não tínhamos provas suficientes. Precisava de um golpe definitivo, algo irrefutável. Por isso aguentei e esperei que terminassem de comer. No carro, a observá-los, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Foi para isto que me casei? Para que um homem assim traísse os meus 10 anos de juventude? Mas recompus-me de imediato. Chorar era um luxo. Se chorasse, perdia. Jurei que faria com que aqueles dois chorassem sangue. Ao saírem do restaurante, voltaram para o carro e dirigiram-se a um café com vista. Beijavam-se, abraçavam-se, era um espetáculo. Enquanto fotografava a sua felicidade, como se fossem os únicos amantes no mundo, senti o meu coração a arrefecer. O encontro deles prolongou-se até ao entardecer. No carro, a minha amiga e eu comíamos umas sanduíches enquanto os observávamos, e eu ardia por dentro. A minha amiga não parava de os insultar. Que par de sem-vergonhas! Estão a fazer um número. Mas eu, estranhamente,
sentia-me mais calma. Tinha superado a raiva e alcançado um novo estado mental. Depois de jantar, saíram de braço dado como recém-casados e entraram no carro. O seu destino foi um discreto hotel nos arredores. Embora eu o temesse, vê-los entrar num estabelecimento assim provocou-me um riso amargo. O homem que no nosso aniversário de casamento ficava em casa porque estava cansado, agora esbanjava energia com outra. Do carro da minha amiga fotografei cada momento. A sua entrada no parque de estacionamento do hotel, como saíam do carro, se abraçavam e entravam no edifício. As minhas mãos tremiam. Mas eu carregava no disparador uma e outra vez, com o coração a ponto de explodir, mas a aguentar. Este era o golpe definitivo que eu queria. Já tinha provas suficientes. A minha amiga insistiu para entrarmos e fazermos um escândalo, mas eu recusei. Se perdesse as estribeiras, a única que faria figura de parva seria eu. Tinha de ser mais fria, mais cruel. Disse-lhe para irmos embora. Ao chegar à casa, deitei os miúdos e esperei pelo Nuno no sofá. O relógio passou da meia-noite e ele não aparecia. Às 2 da manhã, ouvi o som da fechadura. Entrou a cambalear, a fingir que estava bêbado. Mas eu sabia que era puro teatro. A luz do sensor do corredor iluminou a sua cara de surpresa. Ficou gelado ao ver-me sentada na sala. Não estás a dormir? Por que é que estás sentada às escuras? Pensei que eras um fantasma. Tentou disfarçar e caminhar em direção ao quarto. Com uma voz gélida detive-o. Senta-te um momento. Temos de falar. Ele parou, mas tentou evitar a conversa com a desculpa do cansaço. Estou muito cansado hoje. É melhor falarmos amanhã. O jogo e a celebração deixaram-me morto. O jogo. Não me faças rir, pensei. Peguei no meu telemóvel. Deixa de dizer disparates e senta-te. O meu tom de voz obrigou-o a sentar-se no sofá em frente. Embora com uma atitude arrogante, com as pernas cruzadas, que me tirou do sério, sem dizer uma palavra, enviei-lhe as fotos que tinha tirado durante o dia para o seu telemóvel. Soou a notificação e, com um gesto de enfado, ele olhou para o telemóvel. Um instante depois, o seu rosto ficou pálido como cera. Vi claramente como a sua expressão se congelou. As fotos dele abraçado à sua amante em frente ao hotel, a dar-lhe de comer no restaurante, a beijarem-se no carro, apareciam uma após outra no ecrã. Tremiam-lhe tanto as mãos que quase lhe caiu o telemóvel. As suas pupilas dilatadas e os seus lábios trêmulos eram um espetáculo digno de se ver. O que é isto? Andaste a seguir-me? Levantou-se de um salto e, num alarde de descaramento, começou a gritar comigo, esquecendo a sua própria infidelidade para me acusar de o espiar. O seu cinismo deixou-me sem palavras e soltei uma gargalhada amarga. Seguir-te? Sim, segui. E então, o que é que esperavas que eu fizesse? Que ficasse de braços cruzados enquanto o homem que diz que vai jogar futebol se dedica a entrar e sair de hotéis com outra? Olhei-o diretamente nos olhos. Desafiante, desconcertado, começou a balbuciar desculpas sem sentido. Não, não é o que parece. É só uma amiga. Não interpretes mal. Além disso, isto é um crime. Por que é que me espionas? Uma amiga com quem vais para um hotel. E essa amiga é a tal Senhor Carvalho. A enganar-me com uma miúda de 20 e poucos anos e a usar um chefe como álibi. Ao mencionar a idade da sua amante, ele ficou mudo. Soube que já não tinha escapatória. Desabou no sofá, a agarrar a cabeça, e de repente, mudou de tática e adotou uma atitude desafiadora. E então? Tenho uma amante. E então? Faltou-te alguma coisa? Trago dinheiro para casa. Cuido dos miúdos. Fiz tudo. Um homem pode cometer um erro. Fazia-te tanta falta vir com isto tudo ao de cima? O seu descaramento era incrível. O infiel era ele, e ainda por cima gritava comigo, que não me tinha faltado nada. Era o cúmulo. Um erro. Que seguro te vejo. Parece que a amas a sério. O meu tom sarcástico enfureceu-o. E com a cara vermelha, gritou. Sim, amo-a. Sou 100.000 vezes mais feliz com ela do que contigo. Ela compreende-me e respeita-me. Não é como tu, que só sabes queixar-te. Nesse momento, algo se partiu dentro de mim. Confessar diante da sua esposa de 10 anos, que amava outra, era de deixar qualquer uma louca. O corpo tremia-me de raiva e traição, mas respondi com a maior calma possível. Está bem. Se a amas tanto, dou-te o divórcio, mas com uma condição.
Ao ouvir a palavra divórcio, os seus olhos iluminaram-se, mas ao mencionar a condição, voltou a ficar na defensiva. Condição? Que condição? Traz-la aqui. Quero uma reunião a 3 e acabar com isto de uma vez. Quero ver a cara dessa fulana. Ao ouvir-me, saltou como uma mola, recusando-se redondamente. Não, de maneira nenhuma. Ela precisa de tranquilidade agora. Se te vir, vai ter um desgosto, e pode acontecer algo grave. Tranquilidade? O que é que me estás a contar? Disparei. Que tranquilidade precisa uma mulher que se deita com um homem casado? Ela por acaso está grávida? O meu comentário, lançado ao acaso, fê-lo ficar branco como cera. Não disse nada. A sua reação confirmou-mo. O que eu temia tinha se tornado realidade. Está grávida a sério? Fala. A minha voz gélida fê-lo baixar a cabeça e responder num sussurro. Sim, de 5 meses. Por isso, por favor, não te metas com ela. A culpa é minha. Apenas me dá o divórcio. Peço-te. Pelo bem da criança. Ajoelhou-se e começou a suplicar-me. Vê-lo rogar-me para proteger a sua amante e o seu futuro filho fez-me sentir uma mistura de nojo e miséria. E os meus filhos? Por acaso não pensava no mal que lhes faria saber que o pai não só tinha um caso, mas que tinha formado outra família e esperava outro filho? Só ela lhe importava. Odiei-o com todas as minhas forças. Devia ter me apercebido nessa altura de que ele tinha renunciado à sua humanidade. Era pior que uma besta. Pelo bem da criança. De que criança? Daquela que essa mulher carrega no ventre? Os nossos filhos não te importam? É-te igual torná-los filhos de pais divorciados. Mas o dela é que é importante, gritei, agarrando-o pelo colarinho da camisa e sacudindo-o. Não disse nada. Apenas baixou a cabeça como um réu, à espera da sua condenação. Mas eu não ia ceder tão facilmente. Se me divorciasse sem mais, eles seriam felizes, e isso eu não podia permitir. Aproximei-me do seu ouvido e sussurrei-lhe. Nem sonha. Não te vou dar o divórcio. Farei com que esse filho que tiveste fora do casamento nunca possa levar o teu apelido. Vou condená-lo a viver como um bastardo. Vamos ver até onde chegamos. Ao ouvir-me, olhou para mim com olhos cheios de terror. Parecia que estava a ver o diabo, mas eu gostei da sua expressão. E isto era apenas o começo. Jurei que lhe ensinaria o que é o inferno, e esbocei um sorriso gélido. O Nuno, a tremer, agarrou-se às minhas calças, mas eu afastei-o sem piedade e tranquei-me no quarto. Naquela noite, ouvi os seus soluços da sala, mas não movi um músculo. Deitei-me e tentei dormir. As minhas lágrimas tinham secado. Só restava uma fria sede de vingança. A gravidez da sua amante, na verdade, tinha se tornado na minha melhor arma. Com aquela criança como refém, poderia manipulá-lo à minha vontade. Embora o choque de saber que a amante estava grávida fosse imenso, decidi que não lhes concederia o divórcio tão facilmente. Aproveitando que o Nuno, como cônjuge culpado, não podia solicitar o divórcio, planeei atormentá-lo. Sabia que, se não me divorciasse, o filho da sua amante não poderia ser registrado com o seu apelido. Um filho nascido fora do casamento requer um reconhecimento de paternidade, e sem o consentimento da esposa legal, o processo complica-se enormemente. Embora legalmente ele pudesse forçar o reconhecimento, o processo seria longo e complexo. Além disso, calculei que a amante, sabendo que se tinha metido com um homem casado, não se atreveria a dar a cara publicamente, pelo escândalo social que isso implicaria. O Nuno suplicava-me, dizendo que a criança não tinha culpa, mas eu respondia-lhe com frieza. E os teus filhos por acaso têm? Não vou permitir que cresçam sem um pai em casa. Ele insistia. És demasiado cruel. Que culpa tem a criança que vai nascer? Pelo menos terá de ter um apelido, não? Por favor, rogo-te, dá-me o divórcio. Agarrava-se às minhas calças, mas eu afastava-o com desprezo. Quem disse que a criança tem culpa? A culpa é tua. E dessa cabra que se meteu na cama de um homem casado, e ainda por cima ficou grávida. E agora atreve-se a pedir um apelido. Nem em sonhos. Antes morta. As minhas palavras fizeram-no enrubescer de raiva, mas ficou sem argumentos. Olhava para mim com os olhos cheios de ira e frustração, e eu desfrutava do espetáculo. Devolvi-lhe o olhar e sorri-lhe com sarcasmo. Sentes-te ofendido? Então processa-me. Se quiseres. Por acaso não sabes que o cônjuge infiel não pode pedir o divórcio? Consulta um advogado. Vais ver como te dizem que não tens nada a fazer.
Ficou sem palavras, a apertar os punhos e a tremer de impotência. Ao ver que não conseguia nada, enfureceu-se. Fez as malas e foi para a casa da sua amante. Vê-lo partir com as suas coisas produziu-me uma estranha sensação de libertação, como se me tivessem tirado um peso de cima, embora com um sabor amargo. 10 anos de casamento deitados ao lixo porque o meu marido ia viver com outra? A vida era certamente um absurdo, mas eu não tinha tempo para me lamentar. Sem ele, a casa encheu-se de uma paz inesperada e desfrutei de uma vida tranquila com os meus filhos. Dei-me conta de que podia criá-los perfeitamente sem ele e comecei a trabalhar arduamente e a poupar para o nosso futuro. Investi em mim mesma, algo que tinha negligenciado para o atender, e passei mais tempo com os meus filhos. Aos fins de semana, íamos ao parque ou almoçar fora. No início, os miúdos perguntavam pelo pai, mas com o tempo habituaram-se à sua nova vida comigo. Mãe, quando é que o pai volta? Está em viagem. Perguntava-me o mais velho. Cada vez que o fazia, sentia um nó no estômago, mas respondia com um sorriso. O pai tem muito trabalho e não poderá vir durante algum tempo. Mas não te preocupes, a mãe vai brincar contigo a dobrar. Felizmente, eram pequenos e acreditavam nas minhas palavras, sem notar demasiado a ausência do pai. De facto, pareciam mais contentes sem ele. Já não tinham de presenciar as nossas discussões. Vendo isto, percebi o quão ausente ele tinha estado como pai. Graças a isso, talvez as crianças tenham sofrido menos. Assim, passei dias tranquilos com os meus filhos, preparando meticulosamente o divórcio. A sua partida voluntária dava-me uma grande vantagem para o pedido de pensão de compensação. Tinha provas de sobra de que ele tinha abandonado o lar para viver com outra. Consultei um advogado e informei-me sobre a partilha de bens, investigando as propriedades em seu nome e preparando a guarda dos filhos. Enquanto ele vivia feliz com a sua amante, eu preparava o plano para fazer em pedaços o seu sonho. Um dia, recebi uma chamada dele. 2 meses depois da sua partida, hesitei em atender. Mas a curiosidade para saber o que ele queria venceu-me. A minha voz soou seca. Ele, sempre âmbulos. Gritou-me. Vais mesmo continuar assim? A criança está prestes a nascer, e ainda não trataste dos papéis. Se nascer como um bastardo, a responsabilidade será tua. O seu descaramento era incrível. Ele tinha causado o problema e agora culpava-me a mim. Minha responsabilidade? Que engraçado. Quem te mandou andar a ter filhos por aí? Foi uma decisão tua. Portanto, agora assume as consequências. Por que é que eu tenho de me responsabilizar pelo teu filho? Desenrasca-te tu com a tua amante. Disparei friamente e desliguei. Fiquei um momento em silêncio, a pensar no quão baixo ele tinha caído. O homem que um dia amei e considerei o pai dos meus filhos tinha se tornado num ser desprezível. Mas, graças a isso, qualquer sentimento que me restasse por ele desvaneceu-se por completo. Recompus-me e voltei à minha rotina. Trabalhando mais do que nunca e cuidando dos meus filhos com todas as minhas forças, tinha de provar que podíamos viver perfeitamente sem ele. As pessoas diziam que ele estava numa longa viagem de negócios. Não queria arejar os nossos trapos sujos, sobretudo pelos miúdos. Felizmente, todos acreditaram em mim e pude continuar com a minha vida de mãe trabalhadora. Às vezes à noite sentia-me sozinha, mas ver os meus filhos a dormir dava-me forças. Uma mãe tem de ser forte. Assim vivi dia a dia, com a sede de vingança como motor, desejando a sua infelicidade. O tempo passou, as estações mudaram e aproximava-se o Natal. No Natal ia sempre à casa dos meus sogros passar o dia a cozinhar e a lavar a louça sem descanso. Tinha curiosidade para ver o que aconteceria este ano. Como não lhes tinha dito que o Nuno se tinha ido embora, a minha sogra daria por garantido que eu iria. Planeava usar estas festas para cortar laços com eles. Sem o meu marido, não tinha por que continuar a fazer de nora. E menos ainda, com ele a viver com outra. Esperei a chamada da minha sogra. Como esperava, uns dias antes do Natal, o seu telefone começou a tocar sem parar. No início não atendi, mas perante a sua insistência, acabei por atender. Menina, quando é que vens para a consoada? Comprei muita comida, por isso vem cedo para ajudar. A minha sogra, ignorante de tudo, falava-me como sempre, como se eu fosse sua criada. Ouvi-la provocou-me um riso amargo. O filho dela a viver com outra, e ela a pretender que a sua nora a servisse. Que disfarçatez! Sogra,
Este Natal não posso ir. Tenho muito trabalho. Arranjei uma desculpa. A voz da minha sogra tornou-se aguda instantaneamente. O quê? Que não vens? O que queres dizer com isso? Se não vieres, quem é que vai preparar a ceia de Natal? Estás louca? Começou a gritar como uma possessa. Respondi-lhe com enfado. Ligue ao seu filho. Ele saberá o que fazer. Tenho pressa. Deixo-a. Disse o que tinha a dizer e desliguei. Voltou a ligar, mas não atendi. Senti um alívio imenso, como se me tivesse livrado de anos de sofrimento e humilhação. No dia de Natal, fui com os miúdos para a casa dos meus pais descansar. Disse-lhes que o Nuno estava em viagem, embora a minha mãe parecesse suspeitar de algo, mas não perguntou. Apenas nos preparou uma refeição deliciosa. A comer os pratos cozinhados com o amor da minha mãe, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Tenho uma família que me ama. Com que é que me preocupo? Disse a mim mesma para me consolar. Enquanto isso, em casa dos meus sogros, o caos devia ser total. Sem nora e sem notícias do filho, a minha sogra devia estar a deitar fumo pelas orelhas. Só de imaginar dava-me vontade de rir. Quando liguei o telemóvel depois das festas, estava inundado de chamadas não atendidas. A minha sogra, a minha cunhada, que nunca ligava, toda a família. Ver tantos avisos fez-me rir. Nunca ligavam para saber como eu estava, só quando precisavam de ajuda. Respirei fundo e liguei à minha sogra. Atendeu instantaneamente. Tu, onde é que te meteste? Nem apareces no Natal. Nem atendes o telemóvel. Perdeste o juízo? Os seus gritos perfuravam meus ouvidos. Era claro que estava furiosa. Respondi-lhe com calma. Sogra, já lhe disse que não podia ir. Tinha trabalho e não me sentia bem. As minhas palavras enfureceram-na ainda mais. Que não te sentias bem. Que bela desculpa. Que vergonha. Está bem. O Natal passa. Mas sabes que daqui a uma semana é a missa de aniversário da morte do teu avô por afinidade, verdade? Nesse dia tens de vir e cumprir as tuas obrigações. Se não vieres, juro que não respondo por mim. Não podia acreditar. O filho dela a viver com outra, e eu tinha de ir preparar a comida para a missa. Para eles, a nora era apenas uma criada. Nesse momento, algo se partiu dentro de mim. Já não ia aguentar mais. Era o momento de pôr um ponto final. Sogra, já não vou celebrar mais aniversários. Não voltarei a ir nunca mais. Por isso, fique ciente. Perante a minha declaração de guerra, ficou sem palavras por um momento. Depois, com voz entrecortada, perguntou: O quê? O que é que disseste? Estás louca? Sim. Talvez esteja louca. O meu marido foi-se embora de casa para viver com outra, e a senhora pretende que eu vá à sua casa cozinhar? Não lhe parece uma loucura? Pois acabou-se. Ao ouvir-me, ficou em choque. Após um longo silêncio, conseguiu articular com voz trêmula. O que é que disseste? Que se foi de casa com outra mulher. O nosso filho foi-te infiel? Sim. Montou um ninho de amor com uma rapariga jovem e bonita. Parece que o seu filho é tão bom filho que guardou segredo. Respondi-lhe com sarcasmo, desfrutando da sua reação. Mentira! O meu filho não faria uma coisa dessas. Estás a caluniá-lo? Grito. Embora a sua voz denotasse uma profunda insegurança, eu entendia que uma mãe defendesse o seu filho. Mas culpar-me a mim de tudo era intolerável. Se é calúnia ou não, comprove-o você mesma. Não tem curiosidade em saber onde e como vive o seu filho agora? Se quiser, dou-lhe a morada. Desfrutei da sua reação, demorando o meu tempo. Ela, sem conseguir conter a sua fúria, gritou: Não te mexas daí. Vou a Lisboa, agora mesmo. Tu tentaste arruinar o meu filho. Hoje, ou morres tu, ou morro eu. Parecia disposta a fazer as malas e a aparecer em minha casa naquele mesmo instante. Conhecendo o seu caráter impulsivo, era perfeitamente capaz. Para mim, era a oportunidade perfeita. Podia resolver o assunto sem sujar as mãos. Se ela mesma visse tudo com os seus próprios olhos, a minha vingança seria ainda mais doce. Como quiser. Mas mudei de casa. Enviar-lhe-ei a nova morada por mensagem. Menti-lhe com toda a tranquilidade do mundo e enviei-lhe a morada do apartamento da amante, a mesma que o Nuno me tinha dado para que lhe enviasse uma encomenda. A minha sogra deve ter saído nesse mesmo instante. A ideia do que aconteceria naquela casa em poucas horas produzia-me um prazer perverso. Levei os miúdos a um parque infantil e brinquei com eles como se fosse um fim de semana normal. Mas por dentro, não parava de olhar para o relógio.
Já terá chegado? Terá tocado a campainha? Ter-lhe-ão aberto? Morria de vontade de ter umas pipocas e desfrutar do espetáculo. A minha sogra, efetivamente, apareceu na morada que lhe dei. O que aconteceu lá contaram-me mais tarde e foi tão espetacular que a pele se me eriça só de imaginar. Tocou a campainha, a gritar. Menina, abre a porta. Mas quem abriu não fui eu, mas sim uma desconhecida com uma barriga enorme. Imaginem a sua surpresa. Pensou que se tinha enganado namorada, mas nesse momento ouviu a voz do seu filho de dentro. Quem é? A cena era dantesca. A mulher grávida no umbral, o seu filho em camisola interior atrás e um apartamento decorado como o de uns recém-casados. Ao compreender a situação, a minha sogra levou a mão ao peito e desmaiou. Ela, que sempre se tinha gabado de uma saúde de ferro, não conseguiu suportar a traição do seu filho e a cena chocante da sua infidelidade. Levaram-na às urgências e, após algum tempo inconsciente, ao acordar, a primeira coisa que disse foi: "Tragam-me essa cabra." O seu caráter continuava intacto. À noite, o meu telemóvel começou a tocar de novo. Era o Nuno, como eu esperava. Seguramente, o caos tinha se instalado após a chegada da sua mãe. Ignorei as suas chamadas. Dezenas de chamadas não atendidas e mensagens inundaram o meu telemóvel. "Estás louca? Como é que te lembras de dar a minha morada à mãe?" Ela desmaiou. "Vem resolver isto agora mesmo. Juro que te mato. Atende o telemóvel." Li as suas mensagens cheias de pânico e raiva com um sorriso de satisfação. "Bem feito. Que belo número." Pensei. Trauteei uma canção enquanto saboreava cada palavra. Que cara teria ficado a minha sogra ao ver o seu filho a viver com a sua amante grávida? O filho em quem tanto confiava. A viver com outra e prestes a ter um filho, normal que a tensão lhe tivesse subido. Tarde à noite, quando os miúdos já dormiam, devolvi-lhe a chamada. Atendeu instantaneamente, a gritar como um louco. "Pode-se saber o que se passa contigo? Como é que deste esta morada à minha mãe?" "Ela está nas urgências." "Vê lá, que grande desgosto que ela teve, não?" Como ela insistia tanto que eu cumprisse os meus deveres de nora, pensei em dar-lhe a oportunidade de receber os cuidados da sua nova nora. "Não sei por que te zangas." Respondi-lhe com a maior malícia possível. Ele, a gaguejar de raiva, mal conseguia falar. "Como pode ser assim? Não és humana." "A minha mãe, que culpa tem?" "Culpa? Não é culpa tratar a tua nora como uma escrava a vida toda? Agora está a pagar as consequências. Se te preocupas tanto, cuida dela tu. Que te seja leve." Disparei com frieza e desliguei. Senti-me completamente libertada, como se me tivesse livrado de um peso. Embora a notícia do seu desmaio me tenha inquietado um pouco. Logo me tranquilizei, pensando que era o resultado das suas próprias ações. Era o preço a pagar por criar mal um filho e por maltratar a sua nora. A bola estava agora do lado deles. A minha sogra odiaria o seu filho pela sua traição, e a amante sofreria a sua ira. O Nuno estaria preso no meio, a viver um inferno, e eu simplesmente observaria o espetáculo à distância. Haveria vingança mais perfeita? Na manhã seguinte, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era uma enfermeira do hospital. A minha sogra perguntava por mim. Dizia que precisava de um familiar. Respondi-lhe com firmeza. "Eu não sou familiar dela. Contactem o filho dela e não voltem a ligar-me." Ao desligar, pensei. Ainda não percebeu nada. Acreditava que eu iria cuidar dela. Que descaramento. A ideia de que, por ter desmaiado, a sua nora tinha a obrigação de cuidar dela repugnava-me. Eu já não era a nora daquela família. Embora legalmente continuássemos casados, éramos estranhos. À tarde, ao voltar do trabalho, vi uns sapatos conhecidos em frente à minha porta. Eram os do Nuno. Tinha cometido o erro de não mudar a fechadura. Ao entrar, vi-o sentado no sofá com a cabeça baixa. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Ao ver-me, levantou-se e tentou aproximar-se. Eu, sem tirar os sapatos, fulminei-o com o olhar. "Agora mesmo." O meu olhar gélido deteve-o de imediato. Com voz quase inaudível, disse: "Querida, por favor. A minha mãe está no hospital e eu não posso ir. E a outra pessoa está grávida. Não pode cuidar dela. Não podias ir tu? Sei que fiz tudo mal. Rogo-te, só desta vez." Não podia acreditar. Que tipo de cérebro tinha este homem? "Engana-me, vai-se embora de casa com outra e agora pretende que eu cuide da sua mãe." A amante, por estar grávida, não podia.
Mas eu, como era a tonta de sempre. Sim. Pareceu-me tão absurdo que nem sequer consegui rir-me. Tirei um sapato e atirei-lhe. Estás louco? És humano? Até um animal tem mais decência que tu. A amante está grávida e não pode. E eu tenho de limpar o rabo à tua mãe? Nem em sonhos. Desaparece daqui. O sapato acertou-lhe, mas ele não disse nada. Apenas ficou ali, pasmado. Eu, furiosa, tranquei-me no meu quarto. Ouvi-o a bater à porta e a suplicar-me, mas não lhe fiz caso. No final, rendeu-se e foi-se embora. Deitei-me na cama a olhar para o teto. Vamos até ao fim, a ver quem ganha. Senti vontade de chorar, mas contive-me. Se fraquejasse, perdia. Repeti a mim mesma que tinha de ser forte. Só me restava a raiva. Para ganhar esta guerra infernal, tinha de ser mais dura. Jurei que triunfaria e que me riria deles na sua cara. Obrigado a cuidar da sua mãe sozinho. O Nuno começou a ligar-me para desabafar. Apesar de eu o ter posto fora de casa no dia anterior, parecia não ter aprendido a lição. A sua voz do outro lado do telemóvel era um lamento patético. Catarina, é que não tens coração. A mãe está muito grave e nem sequer te dignaste a vir. É preciso ter um pingo de decência. Depois de 10 anos como nora, assim tão fria te tornaste? O Nuno, esquecendo por completo a sua culpa, tentava pintar-me como a pior nora do mundo. O seu descaramento fervia-me o sangue, mas respondi-lhe com calma. Nora, há muito tempo que deixei de o ser. E se ela está tão grave, cuida dela tu com todo o teu amor. Por que é que descarregas em mim? É que não posso nem ir trabalhar por estar agarrado a ela no hospital. Tu tens mais tempo. Podias vir. Pelo menos à noite. A desculpa do trabalho era o cúmulo. Tinha tempo para uma vida dupla, mas não para cuidar da sua mãe. Por que é que eu tenho de cuidar da tua mãe? E a tua flamante nova namorada? Não estava louca para fazer de nora. Diz-lhe que é a sua oportunidade para ganhar pontos. Ao mencionar a amante, ficou sem palavras, a balbuciar de raiva. Sabia perfeitamente que, se ela pusesse um pé no hospital, a sua mãe a receberia com o suporte do soro na mão. Não se atrevia sequer a insinuá-lo. Desfrutei a remexer na sua ferida e desliguei. Vi as dezenas de chamadas não atendidas e esbocei um sorriso frio. Isto era apenas o começo. A dor que eles iam sofrer não era nada comparada com os meus últimos 10 anos. No dia seguinte, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era a minha sogra. Parecia ter recuperado um pouco. A sua voz não era tão estridente, mas continuava carregada de veneno. Respirei fundo e atendi. Tu fizeste de propósito, não foi? Deste-me aquela morada para me lixares. Disparou sem preâmbulos. Nem um pedido de desculpa, nem um vislumbre de arrependimento, apenas recriminações. Pareceu-me incrível. Incapaz de controlar o seu próprio filho, e a culpa era da nora. Esse mau hábito ela não o perderia nem na tumba. De propósito? A senhora insistia nos meus deveres de nora. Por isso, simplesmente lhe indiquei onde estava a sua nova nora. Que tal a visita? O seu filho tem muito talento. Monta um ninho de amor com uma rapariga jovem e até a engravida. O meu sarcasmo deixou-a sem fôlego. Já acabaste? Um homem pode cometer um erro, e por isso vais levar a tua sogra à beira da morte. És humana, por acaso? Um erro. Não podia acreditar no que ouvia. O facto de o filho dela ter uma vida dupla e um filho fora do casamento era um simples erro. Esquecia por completo a dor que me tinha causado. Só se preocupava em proteger o seu filho. O meu estômago revirou-se. Um erro. Andar mais de um ano com uma vida dupla e ter um filho é um erro? Pois então talvez eu também cometa o erro de a abandonar à sua sorte. O quê? Miúda insolente vem ao hospital agora mesmo e pede perdão de joelhos. Continuava sem entender a situação e gritava comigo. Compreendi que não valia a pena continuar a falar com eles. Eram irracionais. Sogra, acorde. Já não sou a nora dessa casa. Vou divorciar-me do seu filho. Por isso, sejam muito felizes os dois. Ah, e a nova nora e o neto também, claro. Divórcio? Quem é que te vai dar o divórcio? Não te divorcias nem morta. Não sais desta família até morreres. Gritava como uma louca, negando-se ao divórcio. Seguramente temia que, com o divórcio, o seu filho perdesse patrimônio com a partilha de bens e a pensão de compensação. O seu egoísmo dava-me nojo. Respondi-lhe com frieza. Então, iremos a tribunal. Tenho provas de sobra da infidelidade do seu filho.
Vemo-nos nos tribunais. E não volte a ligar. Vou bloquear lá. Desliguei exatamente quando ela ia gritar mais alguma coisa e bloqueei o seu número. As minhas mãos tremiam. Não sabia se era pela raiva ou pela dor acumulada que finalmente vinha à tona, mas recompus-me. Não podia fraquejar. Tinha de lhes mostrar que podia viver feliz sem eles. Uns dias depois, o Nuno voltou a contactar-me. Desta vez, com uma longa mensagem de texto. Irá delutinar. Informava-me de que, como a sua mãe já tinha tido alta, mas não conseguia valer-se por si mesma, ia levá-la para viver na nossa casa. A casa da amante era, segundo ele, demasiado pequena e desconfortável. Era o cúmulo do egoísmo e do descaramento. Não respondi e ignorei-o. Há muito tempo que tinha mudado a fechadura. Ao voltar do trabalho, encontrei-os à porta de casa com um monte de malas. Como não podiam entrar, esperavam no patamar. Ao ver-me, a minha sogra ameaçou-me com a sua bengala. De que é que estás à espera para abrir? Bela maneira de tratar a tua sogra a deixá-la na rua. O Nuno, ao seu lado, não sabia onde se meter. Olhei para eles de braços cruzados, com incredulidade. O que é que fazem aqui? Em casa alheia. Casa alheia? Por que é casa alheia? Esta casa está em nome do meu filho, proclamou, convencida do seu direito. Mas esta casa tínhamos comprado com o dinheiro que os meus pais me deram para o casamento, as minhas poupanças e uma hipoteca. Era dos dois, e a parte do Nuno era mínima. Ela, claro, não o sabia. Sogra, esta casa também está em meu nome. E como o seu filho é o cônjuge culpado, em caso de divórcio, o mais provável é que eu fique com ela. Por isso, parem de fazer um escândalo à minha porta e vão-se embora. Cônjuge culpado? Um homem pode ter uma aventura. Tu, sendo mulher, tens tão pouca compreensão? A minha sogra parecia saída de outra época. Não valia a pena sequer discutir com ela sobre as suas ideias antiquadas. Estamos no século passado? Além disso, se formos por aí, quem faltou aos seus deveres foi o seu filho. Adultério. Abandono de família. Ou não. Ao rebater-lhe ponto por ponto, ficou sem palavras e começou a bater no Nuno. Inútil. Por tua culpa estamos assim. E eu que te criei com tanto esmero. O Nuno, a esquivar-se dos golpes, olhava para mim suplicante, a pedir-me para abrir a porta. Não movi um músculo. Peguei no telemóvel e ameacei chamar a polícia. Se não se forem embora agora mesmo, chamo a polícia por invasão de propriedade. Se não querem passar vergonha à frente de toda a vizinhança, vão-se embora em silêncio. Ao ouvir a palavra polícia, a minha sogra assustou-se. Importava-se demasiado com o que os outros diriam. No final, foi-se embora, apoiada no Nuno, não sem antes me amaldiçoar. Vais ver. O karma vai devolver-te tudo. O seu olhar de ódio perseguiu-me até o elevador se fechar, mas senti um grande alívio. Acabou-se. Já não me manipulariam mais. Ao entrar em casa e fechar a porta, as pernas falharam-me e caí no chão. A tensão acumulada libertou-se em forma de lágrimas, mas não eram de tristeza, e sim de libertação, de orgulho por me ter defendido. Olhei-me ao espelho e disse a mim mesma: fizeste bem, muito bem. Não fizeste nada de mal. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem pesadelos. Na manhã seguinte, tinha uma mensagem do Nuno. Tinha levado a sua mãe para a casa da amante. Uma casa pequena, uma amante grávida, uma sogra inválida e um marido indeciso. O inferno na terra. Conhecendo o caráter da minha sogra, não deixaria a amante em paz. E a outra, jovem e com caráter, não ficaria calada. O espetáculo estava servido. Li a mensagem, sorri e apaguei-a. A infelicidade deles seria, a partir de agora, a minha felicidade. Teriam passado uns dias desde que a minha sogra, após a alta, se instalou em casa da amante. O telemóvel do Nuno não parava de tocar. No início, ignorei. Mas a sua insistência foi tal que acabei por atender. A sua voz do outro lado soava completamente derrotada. Querida, por favor, sálvame. Salvá-lo de quê? Embora eu já imaginasse perfeitamente. Preso entre a sua mãe e a sua amante, a situação devia ser insustentável. O que se passa? Não estavas a viver feliz com a tua amada, e agora com a tua mãe? A fazer de bom filho. Que bom, não é? Disse-lhe com sarcasmo. Ele suspirou e começou a desabafar. Nem imaginas. A mãe não para de se queixar o dia todo. E a Lia, com a gravidez, está super irritável e não para de gritar. Estou a ficar louco.
Não podias vir buscar a mãe? Sei que a culpa é minha. Por favor, ajuda-me. Só desta vez. Não podia acreditar. Tinha-lhe servido de bandeja a oportunidade de pagar pela sua infidelidade, e agora queixava-se de que não aguentava mais. Disparei com frieza. Por que haveria de o fazer? É o caminho que tu escolheste. Não nos abandonaste, a mim e aos miúdos, para ires com ela? Pois agora assume as consequências. Não tentes carregar-me com os teus problemas. Mas é que a Lia está grávida. Não consegue com tudo. Não podias cuidar tu da mãe. Eu compenso-te. Compensar-me? A ideia de que a minha dor podia ser curada com o seu dinheiro miserável repugnava-me. Recusei redondamente. Que compensação nem que nada. Nem com todo o dinheiro do mundo poderias reparar o mal que me fizeste. E se a amante está sobrecarregada ou não, não é problema meu. Na verdade, alegro-me. Quem semeia ventos colhe tempestades. Não soube o que responder. Apenas balbuciava o meu nome, suplicando. Ouvir a sua voz lastimosa produzia-me uma estranha satisfação, mas também amargura. O homem em quem um dia confiei, tão baixo. Senti que não valia a pena continuar a ouvi-lo e desliguei. Uns dias depois, ao voltar do trabalho, vi uma figura familiar na entrada do prédio. Era um Nuno, mas o seu aspecto era deplorável. Desleixado, com barba de vários dias, parecia um vagabundo. Ao ver-me, aproximou-se e tentou pegar-me na mão. Afastei-a, com nojo. O que é que estás a fazer? Afasta-te. Querida, deixa-me entrar. Só por uns dias não aguento mais naquela casa. A minha mãe e a Lia passam o dia a discutir e culpam-me de tudo. Salva-me, por favor, suplicou-me com os olhos lacrimejantes. A guerra entre a sogra e a nora postiça devia ser épica, mas não me comoveu. Era o fruto das suas ações. Que não aguentas mais. Então morre. Por que é que vens chorar para mim? Tu e essa cabra procuraram esta vida. Se não conseguias lidar com ela, não devias ter começado. Falei-lhe com dureza e tentei entrar no portal. Ele interpôs-se no meu caminho e ajoelhou-se, sem se importar com os olhares dos vizinhos. Fiz mal. Não voltará a acontecer. Vou deixar a Lia. Vou levar a minha mãe para um lar. Por favor, perdoa-me. Falo pelos miúdos. Usar os miúdos como desculpa foi a gota de água. O homem que os tinha abandonado, agora atrevia-se a mencioná-los. Com a ponta do meu salto alto, dei-lhe um pontapé na canela. Ele gritou de dor e caiu ao chão. Como te atreves a nomear os miúdos? Tens algum direito a chamar-te pai? Não és pai deles. Desaparece daqui. Se te voltar a ver, chama a polícia. Gritei, fora de mim, e chamei o porteiro. Quando o porteiro o levou, ele continuava a gritar o meu nome. Mas eu entrei sem olhar para trás. Em casa, a raiva não me passava. De repente, senti vontade de chorar. Por que é que eu tinha de passar por tudo isto? Mas recompus-me. Não podia fraquejar. Tinha de ver a sua destruição até ao fim. Depois disso, as chamadas do Nuno e da amante não cessaram. Um dia, a própria amante ligou-me. Com um descaramento incrível, pediu-me que lhe desse o divórcio para poder registrar a criança com o apelido do pai. Olá! Podias divorciar-te do Nuno? A criança vai nascer em breve. E não pode crescer sem pai. Como mulher, devias entender-me. Chamar-me irmã pareceu-me uma afronta. Quem pensas que és para me chamares assim? E com que cara me ligas? Depois de me roubares o marido e ficares grávida dele. Perdeste o juízo? Não fales assim comigo. O Nuno disse-me que só me amava a mim, que o vosso casamento era só um papel. Por isso, deixa-o ir. Sê civilizada. A sua arrogância era incrível. O seu discurso sobre o amor parecia-me ridículo. Claro, se amam tanto. Põe-lhe o teu apelido. Registra-o como filho de mãe solteira. Porque tanto empenho em que leve o apelido do meu marido, sabias que ele era um homem casado. Devias ter assumido as consequências. O quê? Mãe solteira? És uma víbora. Que culpa tem a criança? Começou a gritar comigo, exaltada. Desfrutei da sua reação e respondi-lhe com calma. A culpa é tua. A culpa é tua. E a criança que levas no ventre não é mais do que a prova da vossa infidelidade. Como te atreves a fazer-te de vítima? Carregarás com o rótulo da outra toda a tua vida. É o teu destino. Disse-lhe tudo o que pensava. E desliguei, bloqueando o seu número. Senti um alívio imenso, como se as minhas palavras tivessem vingado anos de sofrimento. O tempo passou e soube que a amante tinha dado à luz.
O Nuno voltou a contactar-me, suplicando o divórcio para poder registar a criança. Ignorei-o. Enquanto estivéssemos casados, o seu filho extraconjugal não poderia ser registrado sem um processo de reconhecimento de paternidade que incluía testes de ADN e outros trâmites complicados. Ao não lhe conceder o divórcio, o processo prolongar-se-ia indefinidamente. No final, devido ao prazo legal de inscrição, a amante teve de registrar a criança com o seu próprio apelido, como filho de mãe solteira. Embora mais tarde o Nuno pudesse reconhecê-lo e mudar-lhe o apelido, no seu historial ficaria sempre a marca de filho extraconjugal. Imaginei o desespero de ambos ao saberem disto e desfrutei do momento. Era a hora. Depois de os ter esmagado, era o momento de recuperar a minha vida. Contratei um advogado e apresentei o pedido de divórcio, reclamando uma pensão de compensação e a partilha de bens. Como ele era o cônjuge culpado, o julgamento foi favorável para mim. Apresentei todas as provas da sua infidelidade, do seu abandono do lar e da sua convivência com a amante. O tribunal condenou-o a pagar-me uma indenização de 30,000 euros e a ceder-me a propriedade do apartamento. A guarda dos filhos, claro, ficou para mim. O Nuno ameaçou recorrer, mas sem dinheiro para advogados e com provas tão contundentes, acabou por se render. Finalmente divorciei-me. Fiquei com a casa e recebi uma compensação econômica. Também processei a amante e ganhei. Embora ela se tenha declarado insolvente, penhorei o seu salário até cobrar o último cêntimo. Não era pelo dinheiro, era pelo princípio. Ao sair do tribunal, o céu estava incrivelmente limpo, como se abençoasse o meu futuro. A sensação de me ter libertado de uma relação tóxica e de ser dona da minha vida encheu-me de emoção. Celebrei a vitória com os meus filhos com um jantar especial. Mãe, hoje é um dia especial? Perguntaram-me. Sorri-lhes e respondi. Sim, é o dia em que a mãe voltou a nascer e o dia em que a nossa família será ainda mais feliz. Embora não tenham entendido o significado, sorriram ao ver-me feliz. Vendo os seus sorrisos, prometi a mim mesma não voltar a permitir que sofressem e viver com força e orgulho. Dizem que o tempo cura tudo, e é verdade. No decorrer de 2 estações, a nossa nova família de 3 encontrou uma estabilidade surpreendente. No início, os miúdos perguntavam pelo pai. Em vez de lhes mentir, expliquei-lhes a situação com sinceridade, ao nível deles. O pai e a mãe decidiram viver separados, mas o nosso amor por vocês não mudou. A mãe vai brincar convosco a dobrar, também pelo pai. Embora no início lhes tenha custado, agora os fins de semana passam-nos a planear o que faremos juntos. Parece que preferem uma mãe que anda de bicicleta e os leva a almoçar fora a um pai que chegava a casa a cheirar a álcool ou passava o dia a jogar futebol. Por outro lado, as notícias que me chegam deles são, como eu esperava, desastrosas. O bairro é pequeno e os rumores voam. O que me contam é digno de uma telenovela. A minha ex-sogra, consumida pela amargura, está prostrada numa cama. A amante, ao que parece, aproveita-se da sua condição de mãe recente para não mexer uma palha e tratar a idosa como uma criada. Grita-lhe coisas como: sogra, pare de ressonar, que acorda a criança. Se eu estragar os pulsos por não guardar repouso, a culpa será sua. Passa o dia a encomendar comida e a usar o cartão de crédito da minha ex-sogra. O karma, sem dúvida. A mulher que durante toda a sua vida tinha tratado a sua nora como uma serva, agora vive aterrorizada pela amante. No final, não aguentou mais e fugiu para a sua aldeia natal. Mas lá, sem ninguém que cuidasse dela, acabou num lar de idosos. O filho que tanto adorava não lhe prestou a mais mínima atenção e acabou abandonada num asilo frio. Que triste final! Enquanto isso, o seu filho, aquele que era o seu orgulho, está afogado em dívidas, entre a penhora do seu salário e o empréstimo para me pagar a indemnização. Passa o dia a beber. À noite, entre o choro do bebê e os gritos da amante, a sua casa é um inferno. Ele responde-lhe que ela lhe arruinou a vida. As suas discussões são tão fortes que até a polícia já teve de intervir. Um final bastante patético para uma história de amor que destruiu uma família. Ouvir estas histórias, mais do que riso, causa-me pena. Se iam destruir tudo pelo seu amor, pelo menos que lhes tivesse corrido bem. Uma noite, tarde, o telemóvel tocou. Um número desconhecido. Era o meu ex-marido, completamente bêbado. Tinha bloqueado o número dele, mas ele ligou de outro. Querida, estou péssimo. A minha mãe no lar.
A minha casa é um inferno. Tão bem que eu vivia contigo. Fui um idiota, balbuciava. Antes, talvez me tivesse comovido. Agora, os seus lamúrios soam-me a ruído. Paga a pensão a tempo. Se te atrasares, penhoro-te. E se voltares a ligar-me, denuncio-te por assédio. Disparei sem hesitar e desliguei. Depois de desligar, servi-me de um copo de vinho. Aquele era o homem com quem tinha vivido 10 anos. Por esse ser tão insignificante, tinha chorado tantas noites. Ri-me para os meus botões. Para mim, ele já nem sequer era objeto da minha ira. Apenas um pedaço desafortunado do meu passado. No trabalho, estou a dar-me maravilhosamente bem. Ao resolver os meus problemas pessoais, pude concentrar-me mais na minha carreira e fui promovida a chefe de equipa. Os meus colegas dizem-me que pareço mais feliz. O que é que me aconteceu? Eu respondo com orgulho. Tirei um peso de cima e sinto-me como se pudesse voar. Agora. Depois do trabalho, janto com os meus filhos e aos fins de semana desfruto dos meus hobbies, dedicando tempo a mim mesma. Comecei a poupar para uma viagem ao estrangeiro, algo que antes era impensável. No próximo ano, planeamos ir à Europa. Sou feliz sendo eu mesma, não a esposa de alguém ou a nora de alguém. Às vezes, antes de dormir, penso no passado. O que teria acontecido se eu tivesse ignorado a infidelidade do meu marido? Provavelmente, ter-me-ia consumido na dúvida e na ansiedade, e teria submetido os meus filhos ao trauma de ver os seus pais a discutir constantemente. Estou orgulhosa de ter tido a coragem de enfrentar a verdade e de ter extirpado o tumor pela raiz. Embora agora carregue o rótulo de divorciada, não o vejo como uma marca de fracasso, mas sim como uma medalha que ganhei por defender a minha própria vida. As feridas cicatrizam e a pele regenera-se. Os meus filhos e eu somos mais fortes. O que é o casamento? Procurei a resposta durante muito tempo, mas percebi que não há uma única resposta. Mas uma coisa é certa: se não te amas a ti mesma, não podes ser feliz com ninguém. Acreditava que sacrificar-me pelo meu marido e pela sua família era uma virtude, mas estava enganada. Aprendi à força que a minha felicidade é a chave para a felicidade dos meus filhos e para que o meu mundo brilhe. Se alguém está a sofrer pela traição do seu parceiro ou pelo maus tratos da sua família política, atrevo-me a dizer-lhes: não aguentem. Vocês são pessoas valiosas. Não tenham medo e lutem. Depois de um longo túnel, há sempre uma luz brilhante à espera. Como a mim, o segundo ato da minha vida acaba de começar. A protagonista sou eu. E o final deste drama será, sem dúvida, um final feliz. Obrigada por ouvirem a minha longa história. Desejo a todos muita felicidade. O que acharam da história de hoje? Mais dramática do que qualquer telenovela. A traição do marido em quem confiava e a atitude descarada da sogra tiveram-me em suspense. Mas a nossa protagonista é incrível. Não desmoronou perante uma situação infernal, mas, com uma lucidez e uma inteligência admiráveis, recuperou as rédeas da sua vida. Comoveu-me especialmente a sua frase final. O rótulo de divorciada não é uma marca de fracasso, mas sim uma medalha que ganhei por defender a minha própria vida. Ela demonstrou que a melhor vingança é ser feliz, muito mais feliz do que eles. Se alguém está a passar por uma dor semelhante, espero que esta história lhe dê um pouco de coragem. Não se esqueçam que no fim do túnel, há sempre uma luz. Desejo-lhe de coração que a segunda etapa da sua vida brilhe com luz própria e que crie muitas memórias felizes com os seus filhos. Deixem os vossos comentários de apoio para ela. Com certeza que a reconfortarão. Obrigada por me acompanharem até ao fim.